Vou tentar fazer uma análise do que a gente tem pela frente, e a perspectiva não é boa. Eu tenho a impressão de que a gente não vai consertar nesse período de governo da presidente Dilma, se o período chegar até o final. Não acho que seja muito fácil essa questão do impeachment, acho que é uma questão muito, muito delicada e, sobretudo, você tem que ter um clima político favorável. E a Dilma, apesar de todos os problemas, ela tem um partido político que é organizado, embora em decadência, mas é um partido político organizado e que tem uma estrutura de organizações sociais, ONGs e sindicatos tal, que dificulta muito uma ação. Eu acho muito difícil que saia o impeachment. Por exemplo, essa coisa da pedalada que a gente está vendo aí. Provavelmente, se o governo não conseguir controlar os conselheiros do TCU, provavelmente as contas do governo serão recusadas. É a primeira vez na história que isso vai acontecer. Agora, a gravidade disso não se reflete na política. Ninguém se mobiliza, o povo não vai para a rua porque a presidente deu pedalada ou porque atrasou isso ou aquilo. Isso não faz com que as pessoas... Isso é um motivo técnico sério para se pedir o impeachment, mas você não tem... não creio que isso vá à frente. Só irá à frente por razões externas a esse problema. Por exemplo, o Mercadante, nos últimos dias, está ajudando muito a criar um clima político contrário ao governo, porque foi sugerir ao Michel Temer que ele deixasse a coordenação política, e o PMDB está em pé de guerra. E o PMDB já avisou que, se acontecer isso, o tema do impeachment vai surgir nas discussões. Um aviso muito claro do PMDB. Então, nesse caso, acho que você, mesmo se não tiver um apoio nas ruas, se o Congresso tiver a tendência para o impeachment, você acaba também neutralizando nas ruas essas manifestações dos sindicatos, porque a gente tem mostra de que as ruas hoje são contrárias ao governo do PT, contrárias ao PT. O PT hoje é minoritário no país. Se vocês pegarem os mapas eleitorais de 2002 para cá, a gente vê claramente a decadência do PT. O país era, em 2002, ficou todo vermelho. Só um pequeno estado, Piauí, deu vitória ao Serra. E hoje o país, na última eleição, o país é dividido completamente. E hoje, se fizesse uma pesquisa, a oposição, todo tipo de oposição junto já é majoritário no país. Então, se o PMDB criar um clima no Congresso favorável ao impeachment, isso é possível de acontecer. Mas eu creio que chegue a esse ponto, não creio que o PMDB esteja jogando nisso, apesar de, se a Dilma for empichada, o Michel Temer que assume, nesse caso, porque só pega a presidente. Não creio que eles queiram fazer isso, e nem creio que o PSDB queira fazer isso, porque é uma maneira de você dar uma chance ao PT de se fazer de vítima, ir para a oposição e ficar martelando esse novo governo, que vai entrar, esse governo interino, que aí é que nós estamos mesmo no pior dos mundos, né? Então, eu não tenho a impressão que nós vamos ficar nessa história nos próximos 3 anos. Acho que o crescimento do PIB brasileiro
ao final dos 8 anos de mandato da presidente Dilma, vai ter uma média de 1,5%, 1%. Se chegar a 2% é um sucesso absoluto, o que é um resultado pífio para um país que precisa crescer e que precisa gerar emprego e tal. E os empregos vão escassear. Nós estamos vendo já o aumento do desemprego e isso vai aumentar até os próximos anos. Então nós temos uma combinação de fatores muito perigosa, que é falta de crescimento, falta de emprego, falta de perspectiva. Né? O país está há muito tempo que eu não vejo o país tão sem perspectiva quanto neste momento. E isso porque a gente mal começou o segundo mandato da Dilma. Toda vez que você tem uma eleição, você renova as esperanças, ou muda o governo, ou o governo que foi reeleito tem um apoio popular para continuar governando. A Dilma conseguiu um fato, acho que mais sério do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, quando foi reeleito em 98, um mês depois da eleição, ele desvalorizou o real, que foi um baque para todo mundo. Mas ali naquela ocasião você tinha a desvalorização do real, que foi atrasada para permitir a reeleição. Você tinha um projeto econômico, um projeto de governo que estava em pé. Apesar da reação negativa da população, que ele nunca mais recuperou a sua popularidade, o país estava organizado, o país tinha um projeto. Né? Hoje a gente não tem projeto nenhum, hoje a gente não sabe o que é que a Dilma quer. A gente sabia antes o que a Dilma queria o que parecia que ela queria não era um desenvolvimento desse tipo. Ela é muito mais, eu diria, de esquerda do que o Lula. Que o Lula mesmo já disse que nunca foi de esquerda coisa nenhuma. Mas ela é. Então ela tem uma visão do capitalismo, uma visão da economia que deu no que deu. Quer dizer, ela achava, eu gostaria de dizer, ela achava que podia controlar o crescimento. Mas eu tenho medo, que eu acho que ela ainda acha isso. Eu acho que ela está fazendo o que pode fazer para dar uma equilibrada nas finanças, e quando estiver mais ou menos organizada, ela vai retomar o projeto dela. E isso é um perigo para o país, porque a nossa perspectiva, que já não é muito boa, se ela insistir daqui a 2 anos em retomar o crescimento no voluntarismo para permitir que o Lula seja candidato em 2018, aí nós vamos pro buraco definitivamente. Eu acho que nós estamos vendo o fim de uma era, o fim da era petista, que foi prorrogada nessa eleição por questões pontuais. Erros do PSDB, do Aécio, né, em Minas principalmente. Se ganhasse em Minas, estava eleito, e ele se convenceu de que ganharia em Minas com qualquer candidato, sem fazer força, e aí deu no que deu. Por uma campanha da presidente Dilma mentirosa, uma campanha que criou um mundo de fantasia que logo quando fecharam as urnas se mostrou inexistente. Isso tudo prorrogou o fim da era petista, que devia ter terminado em 2014.
Do ponto de vista do PSDB, pode ter sido até bom não ter ganhado, porque agora o governo está tendo que assumir os problemas criados por ele mesmo, né? Mas, do ponto de vista do país, acho que uma mudança de quadro, com um projeto político mais organizado que o PSDB tinha, acho que seria melhor para o país, embora a gente fosse ter problemas seríssimos de movimentos sociais e sindicatos e tal. Hoje, se indiciarem o Lula no Petrolão, ninguém vai se espantar, ninguém vai achar. Claro que vai ter movimento e tal, mas é possível, hoje em dia, você imaginar uma coisa dessa. É possível você imaginar a Polícia Federal entrando no Instituto Lula, se acordar de manhã e ter essa notícia, né? Coisa que era impensável há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Então, eu acho que ele não se arriscará a se candidatar, e se candidatar, eu acho que perde a eleição. Perde a eleição e acho que a oposição vencerá, não sei que oposição, não sei qual será o ânimo do eleitorado brasileiro nas eleições, mas de qualquer maneira será um oposicionista, tenho a impressão que será um oposicionista. O PSDB, que é o partido mais organizado, no final das contas acaba aglutinando todas as forças de oposição. Mas você pode ter fatores especiais aí na disputa. Não vejo nenhum governador despontando como possível candidato. O Fernando Pimentel, que parecia o mais próximo de poder ser o candidato do PT, parece que está difícil explicar a situação dele. Já foi difícil explicar as consultorias, né? Agora está com um problema ali. Ele tentou o tempo todo fazer uma devassa no governo do Aécio e não conseguiu, não achou grandes coisas. E então acho que ele perdeu um pouco o terreno ali para o Jacques Wagner, que pode ser um candidato do PT e tal, mas nenhum deles tem força política para ser candidato, para ganhar. Na verdade, o PT, o Lula, ele montou um esquema que só ele tem importância, né? Então, o candidato que ele apoiou em 2010, a candidata que ele inventou, a Dilma, foi eleito por causa do Lula. E eu não sei se ele tem essa força, terá agora essa força para eleger o Jacques Wagner, ou o Mercadante, ou o Pimentel, não creio. Agora, você tem na oposição figuras aparecendo que podem encantar o eleitorado. Você tem o Caiado, por exemplo. O Caiado é um candidato que tem chance de aparecer bem. Ele tem uma boa figura, ele fala bem, é uma pessoa preparada. Pode ser que ele seja o caminho dessa nova leva que está surgindo no eleitorado brasileiro, que é uma direita que não se envergonha de ser direita. Está havendo uma movimentação interessante nesses movimentos sociais, nesse movimento de rua, que é isso, é uma direita surgindo. Isso é bom para o Brasil, porque o Brasil é o único país do mundo que todo mundo é de esquerda. É uma coisa inacreditável. Todo mundo se diz de esquerda e ninguém queria ser de direita. Então, já o fato de ter uma representação de direita forte e atuante mostra que a nossa democracia está viva. E, além do mais, há várias pesquisas já mostrando que o eleitorado brasileiro, o cidadão brasileiro, é conservador. O cidadão brasileiro não é de esquerda. O Lula só ganhou em 2002 porque ele foi para a direita, foi para o centro e se aliou à direita. A direita tradicional, Sarney, Antônio Carlos Magalhães, todo mundo. Entendeu? Então, hein? Pois é. Então,
Eu acho que essa tentativa que o Lula está fazendo agora de lançar, em vez de ser um candidato do PT, ser um candidato das forças de esquerda, como o PT está muito decadente, a imagem do PT ficou muito abalada depois de Mensalão e agora o Petrolão, eles estão com vontade de fazer uma candidatura de um arco de esquerda com sindicatos, ONGs, partidos, mas não aparece o PT, né? É tudo um guarda-chuva. Eu acho isso um erro, porque uma frente de esquerda, acho que dificilmente terá a maioria do eleitorado, ainda mais nessa situação. Então eu acho que pode haver, a Marina vai ser candidata novamente, a Marina sempre é uma candidata muito forte, muito importante. Eu acho que a gente não vai ter surpresas como tivemos com o Collor, por exemplo. Porque o Collor você podia não acreditar, mas ele vinha trabalhando a candidatura dele há muito tempo. Eu fui colega de colégio do Collor e tem a minha idade, e fiquei muito próximo dele na eleição, até descobri, antes da eleição, descobri que aquilo tudo era uma farsa, mas durante um período eu fui muito ligado a ele. E era impressionante como ele... eu até achava, eu dizia, Fernando, você não vai ser candidato a presidente, você quer ser vice de alguém. Então, eu disse, não, eu sou candidato, você não sabe como as pessoas me pedem na rua para ser... E é verdade, as pessoas iam atrás dele. Tá? Tem o Joaquim Barbosa, que acontece isso com ele, agora. Apesar do Joaquim Barbosa ser uma pessoa que eu considero séria, e acho que ele foi o responsável por ter colocado em pé o Mensalão, ele e o Aires Brito que teve a coragem de colocar em votação, né? Colocar a pauta em votação. Mas o Joaquim Barbosa eu acho que seria um desastre como presidente da República, porque ele não tem capacidade de negociação, ele é que nem a maior parte de nós. Ele acha um absurdo essa coisa de político, ficar negociando coisas e tal. Mas aí não dá para governar. Se você não tiver aberto a negociações, não necessariamente ilícitas, mas negociações políticas, você não consegue chegar. E eu acho que ele não tem esse espírito. Eu acho que ele não tem esse... Isso pode ser muito bom para ele se eleger, mas para governar vai ser complicado. E ele também dificilmente vai ter um partido importante para ser candidato a presidente. Acho que, e hoje em dia eu acho que na época do Collor era a primeira eleição, você ainda podia disputar por um partido pequeno e tal. Hoje eu acho muito difícil um partido pequeno chegar a eleger um presidente, mas vamos ver. Bom, então eu tenho a impressão de que nós estamos pegando o fim de ciclo do PT e um fim de ciclo melancólico, né? E o país vai sofrer muito com o estrago que foi feito no primeiro ano, no primeiro governo, quando eles tentaram impor uma nova filosofia econômica, que deu completamente errado, a nova matriz econômica, como eles diziam, e deu completamente errado. E acho que esse ajuste fiscal não é uma solução, é um ajuste fiscal, um remendo possível, e além da proposta ser um remendo possível, o Congresso se encarregou de mudar ainda. Então acho que o que vai sair daí vai dar para você dizer que controlou os gastos, que segurou tal, mas não abre caminho para uma política de desenvolvimento. Agora, eu tenho muito medo que a gente, com essa disputa permanente entre PSDB e PT, ou direita e esquerda e tal, a gente fica impossibilitado de avançar politicamente
nas reformas que o Brasil precisa. E se a gente não avançar, qualquer que seja o governo, a gente não vai chegar a lugar nenhum, nunca. Desde o governo Fernando Henrique que a gente vem num processo de reformas que o Lula começou no primeiro ano a tentar fazer na Previdência, e quando viu que para fazer a reforma tinha que brigar com toda a sua base sindical, toda a sua base de apoio, ele simplesmente engavetou a reforma. Essa reforma que ele conseguiu dos fundos de pensão para funcionários públicos só foi regulamentada 10 anos depois pela Dilma. Então, se nós não conseguirmos fazer as reformas, a reforma política a gente está vendo como está saindo. É uma maluquice que pode até acontecer no Senado. Você tem que fazer reforma trabalhista, reforma fiscal, reforma do Pacto Federativo, reforma educacional. O país não pode viver desse jeito. Não houve um governo que pusesse a educação como a revolução educacional como meta. Só o Cristóvão Buarque que não conseguiu empolgar o eleitorado. Mas é uma coisa fundamental. No Fernando Henrique a gente tinha conseguido botar todo mundo para dentro da escola, mas a qualidade do ensino era muito ruim e continuou, porque não houve uma continuidade de reforma, né? Então eu tenho medo que a gente, nesse embate entre direita e esquerda, ajuste fiscal é coisa da direita, equilíbrio fiscal é coisa da direita e tal, você não consiga ter ambiente político para fazer reformas que o país precisa. E aí nós vamos virar um país realmente manco e não vamos adiante. Esse é o grande problema. Você chegou no Brasil no momento que você precisava ter um grande líder político que tivesse coragem de levar adiante essas reformas e conseguisse entusiasmar o eleitorado, né? E você não tem, a gente não tem líder político hoje, a gente não tem nenhum grande líder político. Na verdade, nós temos alguns bons políticos, algumas boas, mas nada que se compare a grandes líderes que nós já tivemos no país. Então, essa entre-safra também de políticos é uma dificuldade a mais para a gente superar esses problemas que estão colocados aí. A Dilma não vai fazer as reformas, a Dilma está só esperando, tentando ver se esse ajuste fiscal daqui a 2 anos dá certo. Se ela começar a crescer 1%, 2%, ela vai achar que está ótimo e vai começar a fazer tudo de novo. Então, acho que nós estamos... Não vejo uma perspectiva muito grande, muito boa para o país, inclusive porque, vencendo a oposição em 2018, a oposição não terá condições políticas de levar adiante essas reformas. Ou vai tentar, tem que tentar, porque se não tentar também não... mas nós vamos viver um país convulsionado, ainda com a economia fraca e tendo que fazer mudanças que são que afetam as pessoas, afetam os direitos das pessoas, porque o mundo mudou, a vida moderna exige definições sobre previdência, aposentadoria e esse tipo de coisa que as pessoas não querem abrir mão, né? Então, é muito difícil. Eu acho que nós temos uma perspectiva muito dura pela frente. Desculpem se eu estou muito pessimista, mas é assim que eu estou vendo. Muito obrigado e se quiserem fazer perguntas...